O nosso entrevistado de hoje é o especialista em Direito de Startups, Dr. Maciel Pinheiro, do Maciel Costa, né, do Pinheiros Advogados, não é isso? Marcel Costa, seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa, um prazer conversar com o senhor, viu? Cadê o doutor Marcel Costa? Coste, né? Doutor Marcel Costa, nos ouve bem? Tô lhe ouvindo. Pronto, ótimo. Para a gente falar justamente sobre o marco legal das startups, né? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que é o marco legal das startups. Isso, Cristiano, o Marco Legal é a primeira lei federal que a gente tem voltada para esse ambiente de startups, né? Essas empresas de tecnologia que estão mudando tanto a nossa realidade. E aqui no Brasil a gente não tinha uma lei que unificasse as questões sobre essas empresas. Então, por exemplo, a questão de investimentos, a questão de incentivo à pesquisa, de contratação pelo poder público. Então, a gente não tinha ainda uma regulamentação que trouxesse todos esses detalhes, né? A gente tem aqui um ambiente muito rico de startups no Brasil todo, inclusive aqui em Recife, em Caruaru, em Garanhuns, todas essas cidades têm polos de startups muito legais, mas a gente tinha uma burocracia muito grande, um custo tributário muito alto que impedia que houvesse mais investimento, né, principalmente investimento de capital estrangeiro. Então, o Marco Legal ele chega para solucionar alguns desses problemas, né, ele ainda deixa algumas questões importantes de fora, mas já é um passo muito bom na direção correta. Muito bem. Você pode fazer sua pergunta pelo nosso YouTube ou também ligando 21 60 17 34. Doutor, como o marco legal das startups ajuda as empresas na inovação e na tecnologia? Isso. A primeira coisa que o Marco Legal faz é definir o que é uma startup. Sempre é um problema a gente saber o que é uma startup. Então, hoje a gente tem essa definição na lei brasileira, né? O Marco Legal ele vai dizer que são empresas que utilizam de modelos de negócios inovadores, são empresas que trazem inovação para todos os setores. Elas podem faturar até 16 milhões de reais por ano e elas só podem ter, no máximo, 10 anos de inscrição no CNPJ. Então, hoje a gente pode dizer que esses requisitos são o que fazem uma startup no Brasil. Então, uma vez preenchidos esses requisitos, as startups elas podem ter regras mais claras para receber investimentos, para ter benefícios na contratação com o poder público e tem incentivos fiscais e benefícios para poder crescer e gerar empregos na nossa economia. Quais as garantias de que o Marco Legal traz, o Marco Legal traz para os investidores? Quais garantias ele traz? Isso. As startups elas dependem muito do investimento, né? A gente tem, hoje em dia, por exemplo, muita gente está arriscando, está querendo investir em startups do mesmo jeito que investe na bolsa, que investe num CDB, no fundo de renda fixa, porque hoje em dia você deixar seu dinheiro parado na poupança já não está rendendo mais quase nada, né? Então o pessoal está querendo ter outras oportunidades de investimento. E são empresas que podem ter um rendimento gigante para esse tipo de investidor e que, além do mais, geram emprego, podem mudar nossa economia, podem trazer muito benefício para a sociedade, né? Então, a gente tinha um problema antes desse marco legal que o investidor ele não tinha muita segurança se acontecesse algum problema com aquela startup, se ela tivesse uma dívida, se ela deixasse de pagar seus tributos, se ela tivesse uma dívida trabalhista. O investidor ficava inseguro de que essa dívida pudesse vir para cima dele, né? Dele ter que responder por essa dívida. Então, o marco legal ele traz essa definição de que o investidor ele não é sócio, né? Então ele não responde por qualquer dívida, pelo pagamento de tributo, nada. Então isso traz um ambiente de maior segurança para que esse investimento possa acontecer. O poder público ele pode contratar uma startup? Sim, a partir de agora a gente tem uma regulação, né, com o marco legal para que haja essa contratação pelo poder público, porque antes a gente tinha somente a questão da lei de licitações, que é uma lei já, né, muito antiga e que é voltada para as empresas tradicionais. Por exemplo, você contrata para fazer uma obra, então você sabe exatamente o que você vai fazer, quanto vai gastar, qual é o material. Um startup nem sempre você sabe qual é a solução que ela vai trazer, porque uma grande parte do trabalho da startup é entender o problema. E a partir de entender o problema, ela desenvolve a solução. Então, havia muito problema para contratar isso pelo poder público. O marco legal, ele abre esse espaço para que haja essa contratação de uma forma que não é definitiva, é uma forma que o poder público, ele abre os seus problemas para que as startups resolvam, e a partir disso existe o desenvolvimento de uma solução, e depois ele pode contratar aquela solução de uma forma definitiva, né? Um outro ponto interessante também
é que a gente pode ter um ambiente de experimentações de novas startups, né? A gente lembra quando chegou o Uber na cidade, Sim. estava aquele problema, né, com os taxistas e tal, quando teve aquelas startups de bicicletas, de patinetes, né? Aqui em Recife foi um problema gigante. Então, o marco legal das startups, ele traz a possibilidade que o poder público deixe essas startups experimentar o negócio delas. E o próprio poder público vai observar o que está dando de problema e como ele vai poder regular aquilo ali, para que depois ele não chegue somente proibindo tudo, né? Então a gente cria esse ambiente de experimentação que é saudável para os dois lados também. Quais medidas foram deixadas ou saíram do marco legal, doutor? Pois é, esse marco legal ele foi fruto de uma discussão muito grande, né? E todas as associações de startups, os investidores, eles todos queriam que houvesse essa lei que beneficiasse, né, o ambiente de negócios no país. Tiveram algumas coisas que eram muito importantes e que foram deixadas de fora, infelizmente, né? Principalmente a questão de ter uma tributação mais benéfica para os investidores. Porque hoje, o tributo que você paga sobre o que você investe na Bolsa de Valores e o que você investe numa startup é o mesmo, né? E a gente gostaria que houvesse um benefício para as startups, porque elas estão gerando emprego, elas estão gerando tecnologia, né? Elas estão ajudando o nosso país a crescer. Então é interessante que o investidor ele tenha um atrativo para colocar o dinheiro dele lá. Uma outra coisa importante também é que as startups elas sempre quiseram poder permanecer no Simples Nacional, que é aquele regime tributário mais benéfico, quando elas se tornam uma empresa SA, que é uma coisa que é exigida, principalmente de investidores estrangeiros. Né? Infelizmente, hoje em dia, você vira um SA, você sai do Simples, isso prejudica muito as empresas. E havia essa proposta, mas foi vetada aí no marco. E, por fim, também as startups gostariam de ter possibilidade de fazer planos de ações para os seus funcionários. Esses funcionários, hoje em dia, né, o pessoal que lida com tecnologia é um pessoal muito disputado no mercado, até para trabalhar fora, ganhar em dólar, tudo isso é concorrência. Né? Então, é difícil uma startup ter dinheiro para pagar bem um funcionário desse. O que ela fazia era prometer ações da empresa para esse funcionário, quando a empresa desse lucro, né, tivesse aí um sucesso, o funcionário ganharia junto. E ainda há muita insegurança sobre esse oferecimento de ações. A gente gostaria que isso tivesse sido regulamentado pelo marco legal, mas não foi. Mas pelo menos a gente teve já um ganho interessante e a discussão segue. Vamos tentar conseguir mais coisa para esse ambiente crescer. Doutor Marcel, né? Eu chamei Marcel, é doutor Marcel Costa. Quem quiser ter mais informações, quem se interessou pelo assunto, quem está desenvolvendo a startup, como buscar ajuda, como ter mais detalhes sobre o marco legal e qual o contato, como pode conversar com o senhor. Pronto, pode procurar o Instagram do nosso escritório no @Maciel Pinheiro Advogados. Maciel, eu sou Marcel, o escritório é Maciel Pinheiro Advogados. Uhum. Lá a gente está sempre tratando de conteúdos de startup e tecnologia e estamos à disposição para atender todo mundo. Muito obrigado pela sua participação, um ótimo feriado para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço, até mais. Vamos ao intervalo comercial e eu volto já com mais informações para você aqui no nosso programa. É só um instante, até logo.